Nesse vídeo eu compartilho como eu aumentei a produção de leite em 5 dicas e assista até o final que eu dou uma dica extra também. Espero que gostem. Oiê, tudo bem? Vou trazer hoje 5 dicas de como produzir mais leite. Essas dicas eu peguei com a pediatra do meu bebê. Assim, logo na primeira consulta ela já foi me passando algumas orientações para eu conseguir produzir mais leite. Lembrando que a produção de leite também está relacionada com cada mulher. Tem mulheres que produzem uma quantidade muito acima do que outras, é natural. O corpo de cada uma é diferente. O que a gente pode tentar fazer é garantir com que o hormônio que é responsável por essa produção de leite aumente o nosso corpo, que é a prolactina, fazendo com que a gente consiga produzir mais do que a gente já produzia, né? A gente não consegue comparar com uma outra mulher que tem uma produção muito grande. A gente compara a gente com a gente mesmo, para a gente produzir cada vez mais, certo? Então, a primeira dica que ela me passou, ela falou que não tem dados científicos sobre, porém ela acredita muito que funcione, é se alimentar comendo milho, bastante milho, pode ser natura, da latinha, numa receita, não tem problema. Ela acredita que a quantidade de milho que a gente consuma aumente na produção de leite. E isso é dito popularmente entre as gerações, né? Vó que passa para mãe, que vai para filha. A gente já tem isso no popular, né? E ela me passou e eu, sem problema nenhum, me alimentei com bastante milho para aumentar a produção de leite. Você pode tentar também. A segunda dica é estimular muito a mama. Como? Cada vez tirando mais. Ou com a bombinha ou mesmo colocando o bebê para ele se alimentar, né? Então, colocou agora, mesmo que ele quiser daqui a 10 minutos você coloca de novo, ou a bombinha nos horários vagos você estimula com ela, usando a extração manual também, apenas com a mão. Por quê? Porque o nosso seio, ele não é não é feito para armazenar leite, ele é feito para produzir leite. Quanto mais você vai esvaziando a mama, mais o seu corpo entende que aquele bebê está precisando de leite e vai produzindo mais. Se você deixa longos períodos o seio cheio, né, aguardando a mamada, o corpo já começa a entender que aquele bebê não tá mamando tanto assim e dá uma reduzida. É de uma hora para outra? Não. O corpo vai se adaptando a isso. Então, no comecinho, ele vai bem devagarzinho, até que o bebê vai mamando, ele começa a aumentar. Geralmente ele faz um boom, ele aumenta muito, que daí que a gente tem o leite empedrado, tem a mastite. E depois ele vai se regulando com a mamada do bebê e diminui pro tanto que o bebê precisa. E depois ele vai aumentando, né, gradativamente até chegar ao ponto que o bebê está mamando o suficiente e está aumentando em cada fase dele. Então a ideia é que você estimule ele vir para o seu peito ou com a bombinha, para você aumentar, o seu corpo entender que você precisa produzir mais leite e assim ele aumentar a produção. A terceira dica é se alimentar bem. Depois que a gente ganha o bebê, uma das ideias, né, que veio logo na cabeça é que eu tenho que voltar ao meu peso de antes da gravidez. E uma das primeiras coisas que passa pra gente fazer é vou cortar algum alimento, eu vou comer menos, né? Pode comer menos? Pode tirar as besteiras que a gente come. Mas os alimentos mesmo são muito importantes, porque a gente está fabricando esse leite do zero, a partir da comida que a gente está se alimentando. Então, se eu tirar algum grupo nutricional, por exemplo, eu não quero comer mais o carboidrato, que estaria lá no arroz, no pão, nas massas, eu vou ter dificuldade de pegar energia suficiente para produzir o leite. Claro que tem algumas mulheres, como tem uma produção alta, elas já conseguem,
Mas se eu tô pensando em aumentar essa produção, porque eu não acho que a minha produção tá legal, o corte, fazer dieta nesse primeiro momento não é legal, ele impacta. Além de redução, é você não se alimentar frequentemente, nem que seja com uma fruta. Ficar longos períodos sem comer por conta que você está cuidando do bebê, daí você vê uma coisa da casa, né? Você acaba se ocupando com muitas tarefas, muitas vezes a gente esquece de se alimentar bem. E isso impacta na produção de leite. O corpo, naturalmente, ele quer poupar energia, isso daí é evolutivo. Ele não quer ficar gastando energia à toa. Então, se não está recebendo uma energia suficiente, adequada, ele vai tentar gastar da onde ele acha que está tendo uma sobra ali. E ele vai tentar produzir menos leite para sobrar mais energia para a mãe, que é o que a gente não quer. Então, não é para se matar, né, de comer, mas é para comer o suficiente, prestar atenção nos alimentos, prestar atenção no que a gente está comendo, uma quantidade adequada. Não fazer os cortes, não é hora da dieta nesse primeiro momento. A quarta dica, eu tô olhando para cá porque eu anotei ali para não esquecer, é descanso. É possível? Muitas vezes não. A gente com o bebê pequeno, né, tá fazendo as coisas da casa, às vezes tá trabalhando de home office já, quem é autônomo, às vezes tá resolvendo algum problema aqui, outro ali, e a gente vai se atarefando muito, a gente vai cansando o nosso corpo. E daí entra naquela ideia de você poupar energia. Tem como ficar totalmente, né, descansada, relaxada? Não, a gente sabe que não tem, a gente sempre tem coisas para fazer. Mas tem muitas tarefas que a gente consegue delegar, a gente consegue passar para uma outra pessoa fazer, para o marido, para a amiga, ou fazer de um jeito mais simplificado aquela tarefa e separar alguns momentos para descansar. Esse descanso é importante para o corpo, a gente não pode ficar esgotada. Eu contei num vídeo do outro canal que assim que eu ganhei o bebê, eu fiz uma mudança de casa, né? Eu me mudei e eu tive muita ajuda nessa mudança, mas eu queria fazer também, eu queria arrumar minha casa do meu jeito. E eu tava assim, com 5 dias com o bebê recém-nascido e querendo abrir caixas para arrumar o guarda-roupa, por exemplo. Porque eu pensava, não é pesado. Mas não é questão do pesado, era um momento que uma outra pessoa poderia me ajudar arrumando, mesmo que não ficasse perfeito, ficasse do meu jeito, né? Posteriormente eu podia arrumar. Mas aquele momento era o bebê tá dormindo, eu descansar um pouquinho, eu ficar um pouco sentada mesmo que não esteja dormindo, fazer alguma atividade mais leve. Então esse descanso sempre que possível, que a gente sabe que muitas vezes não é possível, mas sempre que possível fazer. A última dica é beber muita água. O nosso leite, ele é produzido uma grande parte por água. E da onde que ele pega a água? O nosso corpo. Só que o nosso corpo também utiliza a água para fazer todos os órgãos funcionarem. Ele vai eliminar a água na urina, ele vai eliminar a água através do suor e ele tem que ter água suficiente para a produção de leite. Então, quando a gente está amamentando, o consumo de água tem que ser bem maior do que quando a gente não está amamentando, quando a gente não tem filho. E isso é uma coisa que a gente acaba esquecendo. Sempre consumir água. Claro, pode ser um suco, pode ser água de coco, um alimento, uma sopa. Tudo isso é contado. Mas sempre que a gente lembrar, é importante beber a água mesmo, que é o jeito mais fácil de ingerir essa quantidade necessária. Ter uma garrafinha do lado, ou quando estiver amamentando, pedir para o marido levar a amiga, a mãe. Se tá sozinha, já pega uma garrafa de água, já deixa do lado e vai consumindo para ter essa produção sempre maior. Os dias mais quentes, que a gente sua mais, a gente perde mais água e acaba indo menos água para a fabricação do leite. E daí a gente pode ter essa queda. E como aí um bônus de dicas para ter mais leite materno, né, uma maior produção, é conversar com o pediatra. Falar o que você está passando, falar que você tá com uma produção que você acredita que está baixa, ela vai avaliar, né, ou a pediatra ou o pediatra vai avaliar se realmente está baixo de acordo com o peso do bebê.
e ela pode até aconselhar a você tomar algum remédio. Hoje não existe um remédio próprio para produção de leite, né? Que você fala assim, vou tomar esse remédio, eu vou ter produção de leite. Mas tem remédios que o efeito colateral deles é aumentar a prolactina no corpo, então ele aumenta a produção de leite. É para todas as mulheres usar? Não, né? Esse seria um extra que o seu pediatra pode te orientar caso ele ache necessário, né, você tomar. Porque também ele, como é um efeito colateral, ele não vai funcionar com todo mundo. Muitas mulheres vão ter esse efeito colateral aumentando a prolactina e outras vão tomar o remédio e não vai ter esse efeito, então não vai ter o aumento da produção de leite. Então, é interessante conversar com o pediatra e se ele achar necessário, ele te indica. Ele pode te dar mais opções para você te ajudar a aumentar a produção de leite também. Ele vai acompanhando de perto. Mas essas 5 que eu passei para vocês foram as que me ajudou, fazendo certinho, né? Sem pular nada, tentando estar descansada, então comendo bem, bebendo água, estimulando a mama. Você vai ver que aos poucos ela vai aumentando. A gente só não pode ficar preocupada, ansiosa, querendo que um dia eu tô com uma produção baixa e no outro dia eu já tenho uma produção muito alta. O corpo demora um pouquinho para responder. Eu sei para quem dá o leite direto pro bebê no peito é complicado porque o bebê chora, ele começa a ficar irritado porque não tá tendo uma produção, mas em alguns dias você consegue aumentar. Se você sentir essa dificuldade, né, porque o bebê já tá irritado e você tá querendo aumentar mais rápido a produção, pensa direitinho se não é ideal você comprar uma bombinha para ajudar a estimular, se a ordenha manual também não vai ajudar. Lembrando que quanto mais a gente tira, mais leite vai ser produzido, tá bom? Daí qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem que eu pergunte para minha pediatra ou indique ela para vocês, ou vocês, o que o pediatra de vocês falou, né? Como uma dica, comente aí e se inscrevam no canal novinho, que a gente sempre vai falar sobre assuntos de maternidade e tudo que envolve esse mundo mágico e cansativo, tá bom? Um beijão, tchau, tchau!